Afinal, você sabe o que é uma república? Por definição, república é a forma de governo através da qual os representantes políticos são eleitos por via do voto, direto ou indireto. A proclamação da República ocorreu no dia 15 de novembro de 1889 e marcou o fim do período imperial brasileiro. Desde então, o país se tornou uma república federativa, constituída por 26 estados e um distrito federal. Desde a proclamação, o Brasil tem sido governado por 3 poderes. O Legislativo, que estabelece as leis do país e é composto pelo Congresso Nacional. O Executivo, que executa e fiscaliza estas leis, formado pela Presidência e os Ministérios da República. E o Judiciário, composto por juízes, promotores e o Supremo Tribunal Federal, que julga as causas conforme a Constituição do Estado. Mas afinal, aonde entra a democracia nesta balança? Para mim significa liberdade, liberdade para tudo. Para que hoje a Elizabeth possa pensar assim, este cientista político explica que a proclamação da República no Brasil não foi produto da participação direta do povo e que o conceito de democracia se alterou ao longo do tempo. Os primeiros 30 anos de república, ou de democracia no Brasil, portanto, negro não votava, mulher não votava, analfabeto não votava. Portanto, era uma participação muito restrita para aqueles que tinham dinheiro, que sabiam ler e escrever, em geral homens brancos com posses, com terra. O voto era de cabresto, mesmo quando mais gente podia votar, não era um voto livre, a manifestação de pensamento não era à vontade, você tinha que votar em quem o patrão mandava, porque a miséria era muito grande. Então, essas categorias que fazem parte da democracia, povo, partido, classe, judiciário, isso tudo a gente levou muito tempo para amadurecer. A democracia ainda é um conceito em amadurecimento da nossa sociedade, mas a gente melhorou muito do que já era no passado. Cada vez mais as pessoas têm incorporado essa ideia de que a democracia é algo importante, é um valor que a gente tem que defender, tem que proteger e principalmente tem que participar. A democracia se fortalece, ela existe na prática quando a gente participa da política. Lembrando sempre que a democracia é o que faz a gente poder, cada um de nós ter o direito de poder participar e de dar a nossa opinião como se fôssemos nós mesmos lá no Congresso votando. Desde os resultados das últimas eleições, manifestações antidemocráticas que contestam o resultado das urnas ocorreram em diversos pontos do país. Apesar da participação da população ser essencial para a democracia, Moacir reforça que a radicalização deve ser evitada. Ainda que exista uma parcela da sociedade brasileira, hoje uma parcela bem pequenininha, que está muito radicalizada e que está confundindo as coisas. Não consegue perceber que na democracia ganhar e perder é parte do jogo. Então essa parcela está existente na nossa sociedade de hoje. Eu acho que com o tempo eles vão se dissolver, vão perceber que a democracia tem dessas coisas, que é parte do jogo democrático, que a gente aceite o resultado das eleições, mas mais do que isso, eu acho que esse momento de radicalização que a gente passou agora na eleição, de família dissolvendo laço porque brigou politicamente, amigo virando a cara para amigo, casal se desfazendo, enfim, é uma oportunidade de ouro que a gente está tendo agora para deixar isso tudo no passado e amadurecer a nossa relação democrática com as pessoas, de respeitar a opinião do outro, de entender que as pessoas necessariamente não precisam pensar com a nossa cabeça, nem ter as mesmas ideias do que nós, mas que no sistema democrático a gente convive com as diferenças. Além da comemoração, o 15 de novembro veio também para levantar uma reflexão sobre a situação democrática do país. Toda vez que a gente tem a oportunidade de ressaltar os elementos da democracia, de ressaltar esses aspectos que garantem a nossa vida livre e democrática, de poder dar as nossas opiniões, de poder participar da política, são momentos importantes para a gente que a gente tem que avaliar e tem que comemorar. Comemorar não é deixar de fazer crítica, não é olhar com um olhar de parcimônia, é dizer o que tem que ser dito, mas lembrar sempre que são esses sistemas imperfeitos, com questões a gente melhorar ainda, que garantem a nossa existência livre na sociedade. Então, sem eles, a gente estaria vivendo muito pior. Então, quanto mais a gente puder conhecer esses sistemas, saber sobre eles e participar deles, todo mundo sai ganhando.